Ok, então, o objetivo dessa demonstração é fazer um teste de backup e restauração de um servidor através de um cenário de bare metal, ou seja, um backup de um servidor completo e uma restauração completa. Eis aqui o que nós temos como cenário. Nós temos um servidor físico, ok? Servidor físico, obviamente conectado através da rede. Esse servidor ele está plugado através da rede num equipamento de backup, um NAS, um equipamento de backup. Esse NAS está ofertando, entregando o volume dele através de conexões à SCSI. E o servidor tem uma conexão à SCSI aqui, onde ele enxerga o volume do NAS e ele realiza a operação de backup com o Windows Server Backup. Então eu selecionei o backup da máquina inteira, vamos demonstrar isso aqui já já, através dessa conexão aqui, que é um disco, esse disco sendo apresentado para ele através da conexão de rede. Então, na verdade, tudo está passando aqui pela rede, através do protocolo ASCSI. Eu consigo entregar uma leitura e gravação excelente para o armazenamento do NAS, no NAS, ok? Então, qual é o objetivo? Realizar o backup dessa máquina, fazer o backup dessa máquina através do Windows Server Backup, no estilo bare metal, fazendo o backup bare metal, e depois restaurando numa outra máquina esse backup bare metal que foi realizado. Essa máquina vai ser restaurada com as mesmas configurações, tudo igual como que foi armazenado no backup original. Para isso nós precisamos fazer o backup. Vamos fazer o backup completo dessa máquina aqui de bare metal, que significa a máquina inteira. Depois eu vou desligar essa máquina aqui. Vou desligar essa máquina, ou essa máquina deu pau, vamos simular uma falha dessa máquina. Vamos pegar uma terceira máquina. Vamos pegar uma quarta máquina aqui, um outro servidor. Vamos conectar nessa unidade da SCSI. Desculpa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nessa unidade da SCSI. Eu vou apresentar o disco para esse servidor como letra B e vou compartilhar essa unidade, que já é até compartilhada como padrão. O $B é compartilhado como padrão. Então eu já conectei no NAS, onde o backup estava armazenado, o backup dessa máquina aqui é original. E nesse servidor eu só faço conectar nessa unidade aqui SCSI, apresento ela como letra B e entrego essa letra para esse servidor fazer a restauração bare metal. Metal. Ok? O objetivo é esse: fazer o backup, depois a partir de uma outra máquina qualquer, porque não pode ser essa daqui, né? Concorda que essa máquina aqui deu pau? Se essa máquina aqui deu pau, não vai voltar mais, então eu tenho que ter uma outra máquina só para poder conectar no volume, apresentar como letra e fazer essa outra máquina que será uma simulação de uma recuperação dessa máquina aqui. Essa máquina aqui, vamos supor que é uma nova máquina que foi comprada, pode ser uma VM, e voltar o backup dessa máquina igualzinho para essa máquina aqui. Lembrando que tudo que eu vou fazer aqui eu vou estar simulando um ambiente de Hyper-V, um ambiente de virtualização. Bom, aqui nós temos um ambiente atual. Eu tenho um servidor de FreeNAS, que foi o software que eu escolhi para poder fazer a demonstração como um NAS. É um software que você pode baixar, free, e ele transforma um servidor com o armazenamento que ele tiver em um servidor de backup, um NAS de rede, né? Um storage de rede, com a tecnologia ASCSI. Também tem um servidor controlador de domínio, que é essa máquina aqui que eu vou fazer o backup dela. E essa outra maquininha aqui será a máquina que eu vou usar para restaurar o backup da máquina DC1 que eu irei fazer o backup. Então essa aqui está zerada, não tem nada, vou dar boot pelo DVD do Windows e vou simular uma restauração, ok? Primeiro passo é configurar o FreeNAS com armazenamento de backup. Isso aqui eu já fiz, isso não entra nessa demonstração, mas já está feito. Tem uma unidade lá e um armazenamento. Então, o que eu preciso fazer depois que o FreeNAS, que é o
a tecnologia de backup, né, o servidor de backup de armazenamento está configurado. Através da máquina Windows, eu tenho a figura do inicializador de iSCSI. Eu tenho o Target, que é o servidor de backup, a unidade de backup de rede, que é o NAS, e eu tenho o inicializador, ou SCSI Initiator, que é o servidor que precisa acessar aquele target, né? Que é o cliente, vamos dizer assim. Eu já conectei, eu digitei o IP do meu servidor de backup aqui, do meu FreeNAS. Ao digitar o IP, ele localizou as unidades, a única unidade que eu configurei foi essa. Eu pedi para ele conectar e pedi para ele configurar de maneira automática. No gerenciamento de disco, eu atribuí uma letra, eu formatei a unidade, coloquei o disco como online, formatei a unidade e atribuí uma letra. Ele agora tem a letra B, B de bola, não tem nada, está vazio. Tem 100 GB, 90 GB aqui, beleza? Então, eu vou ter que fazer o backup dessa unidade toda, dessa unidade C, nessa unidade B aqui, através do software de backup do Windows. Então, eu precisei adicionar funções e recursos. Adicionei o recurso de backup. Backup é recurso, não é função. Por quê? Porque função é aquilo que você distribui na rede, como DHCP, DNS, Active Directory. Backup é aquilo que é recurso, é aquilo que você usa no próprio servidor. Uma vez instalado a função de backup, eu vou aqui no menu ferramentas e vou fazer o backup do servidor de maneira completa. A unidade já está lá. Na verdade, essa unidade que está aparecendo como disco aqui, ó, parece um HD normal, tradicional, mas na verdade isso aqui está sendo gravado na rede, via TCP/IP, que é a grande mágica a nível de blocos do protocolo iSCSI. Muito melhor do que você salvar os arquivos em contrabarra, utilizando caminhos de rede UNC, que utiliza sistema de arquivos para armazenamento. Aqui não, aqui eu utilizo armazenamento em bloco. Então eu vou fazer um backup único. Eu já fiz uma demonstração anterior, vou fazer o backup único, servidor completo. O meu servidor completo, como não tem nada instalado, só tem 9.72 GB, então não vou ter problema. Unidade local, nunca use o backup via armazenamento, é bem mais lento para fazer, chega a ser 200% mais lento, e ele sempre vai sobrescrever o backup anterior, então sempre é recomendado utilizar uma unidade local, seja um HD externo, que vai ficar dedicado para o backup, ou nesse meu caso, uma letra B, que na verdade essa letra B é o meu dispositivo de rede. Lembrando aqui o desenho, a letra B na verdade é esse cara aqui, que é o meu dispositivo de rede. Um volumezinho dele, né? Que a gente chama de LUM, que é a unidade lógica de armazenamento. Então ele já entendeu aqui que tem uma letra B disponível para backup. Eu vou fazer o backup do meu servidor inteirinho. Essa operação vai demorar alguns minutos. Para encurtar aqui a gravação, eu vou dar uma pausa na gravação e vou aguardar a finalizar o backup aqui, tá? Depois eu digo quanto tempo ele demorou, mas a minha máquina é um notebook com HD SSD e essas máquinas virtuais estão todas trabalhando no meu notebook com tecnologia de discos diferenciais que eu uso para dar aula. Então pode ser que demore um pouquinho, mas o HD SSD deve compensar aí o tempo, tá bom? Olha lá, já começou a fazer agora. Ele vai começar a fazer o backup agora daquela partiçãozinha reservada que é para inicializar o sistema de recuperação, do C2 pontos todo, do estado do sistema, que é onde estão armazenadas as configurações e armazenamento do Active Directory, certo? Então tudo isso aqui é importante para uma recuperação completa do servidor. De bare metal, que é as próprias características de hardware, né? Nesse tipo de recuperação é interessante que você faça a restauração num hardware que seja igual. Você não vai voltar um bare metal num hardware que é completamente diferente, que com certeza vai dar problema na hora de voltar, certo? Então, se você tem máquinas virtuais, o recomendável seria fazer o backup da VM inteira. Nem precisaria fazer esse backup aqui do Windows utilizando a tecnologia de backup bare metal, mas eu estou fazendo aqui para essa demonstração, a pedido de um cliente, né? Um pedido especial aí de um cliente. Estou fazendo essa demonstração para mostrar que realmente funciona. Olha lá, começou a fazer agora, está transferindo ali os dados, 1%. Como vai demorar um pouquinho, alguns minutos, eu vou pausar aqui a gravação, mas apenas são 8 GB, menos de 8 GB, então não vai demorar tanto assim, ok? Vou pausar aqui a gravação agora e vamos aguardar o backup terminar
para a gente começar a fazer o processo de restauração num novo computador, como se fosse um novo computador, que é uma nova VM que está zerada. Eu vou voltar o backup nessa VM aqui, ó. Essa VM, para fazer a demonstração aqui rapidinho, ela tem 1 GB de RAM e tal. Ela está usando esse disco aqui, que é o disco de diferenciação, e ela está inicializando do CD, que é importante inicializar do DVD, que é onde está a imagem. Eu vou pedir para ela inicializar do próprio HD. Vou tirar aqui esse ponto de verificação que não vai precisar. Vou iniciar essa máquina para vocês observarem que a máquina não tem nada. Essa máquina está zerada, não tem sistema operacional. Vai aparecer aqui, ó, que precisa do boot. Olha lá, não tem boot, não tem sistema. Se eu desligar aqui e mostrar o tamanho do disco, ele é um disco de diferenciação e ele está pequenininho, não tem nada. Disco de diferenciação é quando a gente usa para dar aula. Eu uso sempre um disco principal que chama de pai e um disco de diferenciação que é somente o incremento das coisas entre esse disco aqui e esse novo disco. O disco filho e o disco pai. O disco de diferenciação, na verdade, é um disco filho. Disco diferencial é um disco filho de um outro disco. Então, eu economizo em espaço para poder dar aula. Não preciso fazer vários Windows com 10 GB cada um, daria 40 GB. Então, eu faço um completo com 10 GB e os outros todos são as diferenças entre esse disco pai e o novo que eu estou criando. Por isso, esse pequenininho aqui, ó, só tem 4 MB, tá vendo? Só tem 4 MB. É só para explicar um pouquinho por que eu estou usando disco diferencial. Então, o que é que eu tenho que fazer nessa máquina? Eu vou ter que vir aqui nas configurações do Hyper-V e mudar o boot para o CD. Por quê? Porque eu vou ter que emular aqui, ó, um instalador do Windows 2012, que é o que eu estou usando aqui nesse momento. 2012, cadê você? 2012 eu tenho aqui, pronto. A partir de agora essa máquina vai dar boot, emulando, vou até botar mais um processadorzinho aqui para ficar mais rápido. Ela está dando boot com uma placa de rede. Obviamente que eu tenho que configurar uma rede entre as máquinas virtuais. Essa rede eu escolhi chamada rede privada. Rede privada 1 é a mesma rede que está nessa VM aqui do FreeNAS, que é um software appliance Linux. Olha lá, rede privada 1, tem um disquinho de backup ali, e nessa máquina aqui, que é a máquina que eu estou fazendo backup, também está na rede privada 1. Então eu vou dar boot com essa máquina aqui, eu vou conectar a partir de um outro computador, naquele NAS, essa máquina que eu vou desligar, e depois disso eu vou conseguir conectar no volume de backup que vai ser entregue a esse servidor aqui, que vem na verdade daqui, do storage, e eu vou conseguir voltar o backup através do software de recuperação, utilizando a instalação do Windows. Eu não vou instalar o Windows e vou usar o backup para restaurar, não. Eu vou, no momento da instalação do Windows, eu já vou selecionar o backup. Vou fazer assim, ó. Enquanto está voltando, eu consigo demonstrar aqui rapidinho, quer ver? Eu vou inicializar do CD, vou dar um boot nessa máquina aqui rapidinho, só para mostrar como seria o processo de restauração. Não vai funcionar agora, claro, porque eu ainda estou preparando, né? Olha lá, ele vai dar boot na instalação do Windows 2012. Eu estou usando o 2012 apenas como demonstração, mas poderia ser qualquer versão, tá? Do 2012 para cima, tá bem melhor. Então aqui eu vou avançar e vou reparar o computador. Vai ser nessa hora aqui, ó, solucionar problemas e recuperação da imagem do sistema. É aqui. Quando eu selecionar a recuperação da imagem do sistema, ele vai dizer que não tem nenhuma unidade conectada no servidor. De fato, não tem mesmo. Mas eu vou querer selecionar uma imagem de um outro lugar. De onde? De maneira avançada, através de uma pesquisa na rede. Aí ele vai dizer, olha, já que você quer rede, então eu vou ter que habilitar a rede para você, tá bom? Tá. Ele vai habilitar a plaquinha de rede nessa instalação aqui, nessa pré-instalação do Windows. Isso é conhecido como ambiente pré-execução, ou PXE, Windows PE, aliás, desculpa. E aqui eu consigo conectar no meu servidor. Se eu apertar Ctrl Shift F10, Shift F10, eu vou ver que eu tenho Shift F10, eu vou ver que essa máquina já pegou IP. O NAS tem o IP 50. O NAS está no 72.16.0.50. Então eu estou pingando ele. O storage, ok. E o outro servidor, onde eu vou conectar para poder puxar o backup daqui, eu vou ver qual IP que ele vai pegar, tá bom? Então por hora, eu só preciso saber que está tudo certo, que está tudo ok, mas ainda não posso me conectar naquele servidor porque ainda não
eu não fiz o processo de backup inteiro, tá bom? Então eu vou sair daqui. Aqui seria assim, setor 16.0 e o IP do servidor, vamos supor que seja esse aqui, e a letra B. Ele vai se conectar no servidor, aonde eu conectei no storage e montei uma letra chamada letra B. O dólar porque é um compartilhamento administrativo. Eu não preciso compartilhar, automaticamente todas as letras têm o dólar, o C tem dólar, o D, todos esses compartilhamentos administrativos precisam de permissão do administrador para poder serem acessados. Quando eu der o OK aqui, ele vai pedir a permissão do administrador, vou botar o usuário e senha e a gente vai conseguir restaurar o sistema, tá bom? Então eu vou cancelar aqui, vou desligar o servidor por enquanto, não vou mexer nele agora e vou esperar o backup ser finalizado, que ainda está em 2.35, tem o que? Tem 5 minutos, né? Mais ou menos 6 minutos, vai para 6 minutos agora de gravação, tem 15 minutos já de gravação, mas tem 6 minutos provavelmente que eu executei essa tarefa de backup aqui, tá bom? Vou parar o vídeo agora por enquanto e veremos assim que ele terminar. Ok, retornando aqui, o backup foi concluído, vamos verificar quanto tempo ele demorou. Esse é o backup que eu fiz agora, demorou de 5h37 até as 6 horas, né? Menos de meia hora, né? 23 minutos. Ok. Próximo passo agora é desconectar esse servidor da unidade SCSI onde ele está, a unidade lá do servidor de backup, do FreeNAS. Então eu vou desconectar ele aqui. Antes disso, eu vou no gerenciador de... Deixa eu fechar o backup aqui. Eu vou no gerenciador de disco do servidor. Vamos simular que o servidor deu pau. Então eu vou botar o disco offline aqui, ó. Offline, tá? O disco deu pau. Então eu vou desconectar o SCSI aqui. Obviamente que se o servidor tivesse dado pau, você não precisava fazer isso aqui, né? Agora vamos desligar essa máquina. Desligar essa máquina porque não importa, né? Já foi feito o backup e o backup não está nela. Essa máquina aqui, na verdade, o backup está aqui dentro do servidor de backup, do FreeNAS. Ok? Essa máquina que eu vou usar para restaurar, vamos utilizar uma outra maquininha aqui, pode ser essa aqui, pode ser essa maquininha aqui, vamos utilizar essa maquininha aqui, vamos só checar se ela está na mesma placa de rede, na mesma rede privada, tem 1 GB de memória, vamos desabilitar aqui esse ponto de restauração e vamos subir essa maquininha aqui, com 1 GB de memória só tá bom. Ok? Vou subir essa máquina, vou conectar essa máquina no storage normal, consigo ver o que está lá gravado naquele storage, consigo apresentar ela como uma letra, ela vai apresentar como a letra B de bola, em seguida faremos a restauração. Pronto, a máquina já inicializou. Eu loguei aqui localmente com a senha de administrador, porque ela não está com o servidor principal do Active Directory ligado, né? Que é aquele que eu desliguei. Vamos ver se essa maquininha está com IP. A mesma rede. Olha lá, 72.16.050 que é o storage. Perfeito. Agora o que eu tenho que fazer é conectar ela no storage. Veja aqui no gerenciamento de disco. Eu não tenho disco algum aqui. Vai aparecer aqui no gerenciador de disco somente a unidade C ou o disco 0, que é o primeiro disco, o qual está instalado o próprio Windows na máquina. Pronto, o disco 0, não tem nenhum outro disco. Vou deixar aqui minimizado e vou utilizar o inicializador SCSI ou o cliente a SCSI. É o cara que vai conectar lá no servidor SCSI, que é o NAS. Então, um é o servidor, que é onde fica o backup, e o outro é o NAS cliente, que é o servidor que vai conectar nele. Então, 72.16.050, ele vai mostrar que tem uma unidade de backup lá, já deu êxito aqui, conseguiu conectar, perfeito, vou mandar ele conectar automaticamente, e no disco ele já aparece lá, o disco onde estava feito o backup daquele outro servidor. Eu vou colocar ele online, esse disco aqui estava sendo utilizado, olha lá, mesmo nome, backup, tudo igualzinho. Estava lá no outro servidor. Vou atribuir uma outra letra. Em vez de a letra E, vou atribuir a letra B. Sem nenhum problema. Posso mudar a letra aqui. Já mudou a letra B. E vamos navegar aqui pela letra B. Olha lá.
o backup do Windows está lá, completinho. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar se essa letra B, o B dólar está aparecendo. Olha ele aqui, eu disse que todos os... Eu comentei antes que todas as unidades, de maneira automática, ele cria um compartilhamento administrativo, que é essa letrinha com o dólar no final, tá bom? Então, eu não preciso nem compartilhar, porque eu sei que já está compartilhado com o dólar. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o IP desse cara. É o 21. Agora, eu vou lá no servidor onde eu quero restaurar o backup, que é esse aqui. Repare que esse aqui está desligado, esse aqui foi o que deu problema, né? Agora eu vou voltar o backup para esse aqui, que não tem nada nele. A única coisa que tem nele é a unidade de DVD, né, apontando para a instalação do Windows. Prontinho. Vou ligar esse servidor aqui. Vamos ver se eu tenho memória aqui suficiente para isso. Bom, legal. Agora ele vai chamar a instalação do Windows. Na instalação do Windows, ele cria um ambiente pré-instalação chamado de Windows PE, que é como se fosse uma mini versão do Windows para poder fazer esse setup aqui, para aparecer essas telas aqui. Eu vou clicar aqui em reparar o computador, eu vou clicar em solução de problemas, em recuperação da imagem do sistema, e nesse momento aqui eu vou apertar cancelar, porque não tem DVD conectado na máquina, e vou apertar o Shift F10, só para abrir essa telinha aqui, ó. Veja que ele não tem IP, a máquina não pegou IP ainda. Por quê? Porque eu tenho que selecionar aqui, ó, selecionar uma imagem do sistema, selecionar aqui avançado e pedir para pesquisar na rede. Se por acaso o drive da minha placa de rede não for localizado, eu teria que instalar o drive aqui, ou um drive de um dispositivo qualquer que fosse conectado diretamente na máquina. Nesse caso tá via rede, né? É um NAS. Então eu vou escolher pesquisar a imagem pela rede. Ele tem certeza que deseja habilitar a placa de rede? Sim, nesse momento ele vai habilitar a placa de rede e vai tentar pegar IP automático. O que vai acontecer é que a gente não vai conseguir pegar IP. Por quê? Porque o meu servidor de IP é esse aqui que está desligado, tá? Então eu vou ter que habilitar um servidor de DHCP aqui rapidinho nesse servidor, tá bom? Então eu vou habilitar um DHCP aqui rapidinho, porque ele vai ficar tentando pegar IP e não vai conseguir, certo? Então você no seu ambiente aí você deve ter um DHCP na rede. Servidor DHCP, maiores detalhes aí. A gente tem um treinamento, uma capacitação em Windows Server aqui na nossa empresa, na Quality Center. Então, se você quiser depois, a gente pode ver uma capacitação. Se você quiser aprender todos esses recursos, Active Directory, servidores, serviços de rede, VPN, DHCP, DNS e tudo que compõe uma infraestrutura Microsoft, a gente tem como ofertar, a gente oferece isso aqui no nosso treinamento de certificação oficial da Microsoft, como parceiro Microsoft, e eu como instrutor certificado desde 1998, já tem um tempinho, né? Então eu estou instalando a função de DHCP só porque, ó, a maquininha ela não vai conseguir pegar IP. Eu vou tentar mostrar aqui. Ela está tentando, ó, está tentando pegar IP e não está conseguindo. Por quê? Porque não tem DHCP na rede. O DHCP que tinha eu desliguei, que era aquele servidor que eu utilizei para fazer a imagem, para fazer o backup, né? O backup bare metal. Então, deu pau no meu servidor principal, que era o DHCP, era tudo. Eu tenho que subir um servidorzinho com o DHCP, pelo menos isso, para poder facilitar aqui o processo de restauração. Enquanto ele instala a função DHCP aqui, isso é bem rapidinho, o servidor não precisa ser reinicializado. Assim que terminar a instalação do DHCP, eu vou precisar criar um intervalo de IPs que a gente chama de escopo. Então ele já terminou a instalação, que está me alertando que a instalação foi concluída, que eu preciso clicar aqui, que é para ele fazer a validação do login administrativo. O servidor que controla o login, que é o Active Directory, não está funcionando, que é aquela máquina, justamente a máquina que deu pau. Isso aqui a gente resolveu fazer assim para simular realmente um ambiente muito parecido com o ambiente real. Então eu vou abrir aqui DHCP, vou verificar se, olha lá, não tem nada configurado, ó, o IPv4 está desconfigurado. Eu vou criar um novo escopo, vou chamar de testes, vou dizer que é do 172.16.0.60 até o 172.16.0.69. É um classe B mesmo, que está certo. Vou avançar, vou avançar, vou avançar.
Isso aqui tudo a gente pode avançar porque não é agora para falar sobre isso. Ok, o DHCP IPv4 foi configurado. A única coisa que eu preciso saber é se ele está autorizado. Como a gente não tem o servidor de diretório funcionando no momento, isso pode atrapalhar um pouco. Enquanto ele pesquisa aqui, eu vou verificar como está a outra maquininha aqui. Olha aí, ó. Deixa eu ver se ele subiu aqui de alguma maneira. Opa, ainda não. Está com o nosso querido APIPA, né? Que é o endereço 69254, é quando ele não consegue achar o DHCP. Sérgio, tem como configurar o IP manual aqui para não precisar usar o DHCP? Tem sim, tá? Tem um comando via PowerShell ou NetSH que a gente consegue atribuir o IP no servidor. Eu vou mostrar também como é que faz isso. Bom, voltando aqui, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo porque o nosso DHCP que estava lá no servidor foi para o espaço junto com a máquina que foi desligada, correto? Então eu tive que subir um DHCP aqui, nesse servidor aqui. Porém, o DHCP não vai funcionar. Por quê? Porque o servidor é membro de um domínio. Como esse servidor é membro do domínio, ele precisa do DHCP para poder validar, autorizar esse servidor funcionar. Então eu tenho a opção de tirar o domínio dessa máquina. Eu posso chegar aqui, o DHCP já está configurado, mas não vai funcionar. Tá lá, fica com o vermelhinho, porque não está autorizado. Então eu posso tirar essa máquina do domínio, simplesmente aqui, ó, e reiniciar. Aí eu consigo logar localmente e o DHCP vai funcionar. Mas eu consigo também, lá na maquininha, dar o comando set interface IPv4 set address ethernet, que é o nome da placa de rede, aqui, ó, de forma source static address, e consigo colocar o IP25 nela com a mask 255.255.0.0. Então, ao digitar o comando e depois digitar ipconfig, aqui eu digitei o comando, depois eu dei ipconfig, lá o IP25 ficou aparecendo. Então agora eu tenho comunicação com o 50, que é o storage, perfeito, e com o 21, que é onde está o backup. O 21 não está respondendo ping, provavelmente por causa do firewall. Então eu vou lá, escolher aqui firewall com segurança avançada. Vamos confirmar que o IP é 21, olha lá, o IP é 21. Eu vou liberar aqui o compartilhamento de arquivos, senão não consigo acessar essa máquina pela rede. Olha lá, está tudo desabilitado. Na verdade o ping é apenas uma dessas regras. O ping seria somente o eco de entrada, né? O ping seria somente isso aqui, ó, IPv4 CMPIN. Mas como eu preciso acessar os compartilhamentos, eu liberei logo tudo. Então se eu pingar agora ela responde o ping. Então vamos fazer o processo de restauração agora. Ctrl+/Ctrl+, 7221 B $. Lembrando, 21 é o servidor que eu apresentei a letra do volume do NAS, do servidor de backup. A letra B, na verdade, é onde está o backup lá, que estava naquele dispositivo de rede. Então, só precisa acessar uma máquina que tem acesso ao dispositivo de rede via SCSI e apresentar como uma letra. Pronto. Ele pede usuário e senha. Administrador. Vou colocar a minha senha aqui. Lembrar minhas credenciais. Deixa eu ver se coloquei a senha certa. Vamos ver se eu digitei a senha certa, que é a senha do servidor desse aqui, ó. A senha do administrador desse cara aqui. Deixa eu ver. Olha lá. O nome é esse, ó, W2012-LON-SVR1/administrador. Ó, mas ele conseguiu enxergar. Digitei a senha certa. Pronto, ele está dizendo que encontrou um backup que foi feito hoje. E o nome do computador que ele vai voltar é esse aqui, ó. Exatamente a máquina que eu fiz o backup dela, ó. Nós estamos voltando essa máquina aqui, ó. Selecione o backup que você quer voltar. Selecione que vai para reparticionar os discos. Se tivesse algum drive adicional, eu teria que colocar aqui. Eu simplesmente vou avançar e ele vai dizer que vai começar o processo de recuperação da imagem do sistema. Nesse momento aqui vai demorar mais. A gente teve aí 6 minutos, né, para fazer o backup, mas a restauração vai demorar mais. Vai demorar provavelmente uns 30 minutos. Ok? Vou pausar aqui o vídeo e daqui a pouco a gente volta para ver quanto tempo demorou. Então a recuperação ainda está em andamento. Já se passaram alguns minutos. A recuperação ainda está em andamento. Quando eu finalizar aqui o processo, aí eu vou ter uma ideia, saber exatamente qual foi o tempo final.
O backup realizou de maneira muito rápida, mas a restauração completa ela demora um pouco mais. Vou dar uma pausa aqui no vídeo novamente para não ficar muito longo. Entrega do cliente, qual que é o teu diferencial? Porque as pessoas vão lembrar de você. Será que você realmente está entendendo? Bom, voltando aqui o vídeo, finalizou agora, o servidor vai ser reiniciado. Demorou aproximadamente 1 hora para ele realizar o processo de restauração. Eu vou clicar aqui em reiniciar agora. A ideia agora é que ele suba, o servidor vai subir exatamente igual como estava esse aqui, ó, com o Active Directory instalado, DHCP e tudo mais. Esse aqui é o servidor que eu subi apenas para entregar o volume. Esse aqui já posso até desligar, não estou utilizando mais para nada. Esse aqui, ó, só foi para entregar a unidade onde estava o backup. Isso aqui pode desligar. Não vamos usar mais para nada. Só foi o servidor que conseguiu fazer o acesso ao volume do NAS para voltar ao backup. E esse aqui é o servidor novo que recebeu a imagem, recebeu na verdade a restauração do backup realizado no outro servidor que era o Active Directory. Então esse aqui é uma imagem, uma bare metal dessa máquina aqui, dessa DC1, que é o Active Directory. Então esse aqui já está desligando, eu só vou ter agora o FreeNAS e o servidor 3 aqui que é igualzinho ao DC1, exatamente uma restauração bare metal. Agora é só aguardar a máquina inicializar, para preparar os dispositivos, mas vai subir com tudo aquilo que estava lá, inclusive com a conexão ao storage. Já estava até conectado no storage, ela vai voltar com a mesma conexão ao storage também. Só aguardar. Subir. Deve demorar alguns minutos apenas. Vamos aguardar aqui um pouco, para não cortar o vídeo. Eu estou cortando um pouquinho, porque senão vai ficar muito longo. Demora para renderizar e demora também para enviar, para que você possa assistir, você que está aí assistindo. Tá bom? Eu vou dar uma pausa, porque está demorando aqui nessa parte de preparação, só para poder cortar o vídeo não ficar tão longo conforme eu já falei. Bom, a máquina já está finalizando aqui a preparação, já está perguntando se eu quero abrir aqui em tela cheia. Eu vou dizer que não. Em modo de sessão avançada do Hyper-V, onde o monitor interage de maneira melhor. Mas aqui tá bom para mostrar. Eu vou logar aqui na máquina com a senha que estava originalmente. Eu mudei a senha. Deixa eu ver se eu consigo logar aqui. Eita. Pronto. Consegui logar. A máquina veio igualzinha, com o mesmo nome, mesmo IP, já conectada na rede. O serviço de Active Directory vai estar funcionando corretamente, com certeza. O adaptador de rede ainda não veio com o IP. Deixa eu ver se aqui está tudo certo. É possível que... ele criou um outro adaptador de rede, ó. Então a gente precisa somente esse ajuste aqui. Eu observei agora. Normalmente isso não acontece, mas se for a mesma máquina, o mesmo hardware, não vai acontecer. Acontece que eu estou simulando aqui um ambiente totalmente, uma recuperação de desastre bem interessante. Vou colocar o IP aqui, apontar a máscara e o DNS para ele mesmo. Ele já encontrou uma configuração antiga. Vou desabilitar e habilitar essa placa só para validar. Provavelmente vou ter que dar um outro boot nela só para o Active Directory poder subir direitinho, porque agora está com o IP de maneira correta. Mas se eu pingar aqui, eu já tenho comunicação com o storage perfeitamente. Se eu reiniciar os serviços do Active Directory aqui, muito provavelmente também o Active Directory vai funcionar de maneira correta. Aqui o serviço de domínio do Active Directory. Eu vou reiniciar, ele vai reiniciar outros serviços dependentes. E essa máquina tinha uma conexão, olha lá, ela tinha uma conexão já com storage na letra B. A conexão continua perfeito, tudo igual ao momento anterior que foi realizado o backup. Ó, a conexão com a SCSI, com o storage
está funcionando, a placa de rede agora está ok. Então a única coisa que eu precisei fazer aqui, voltando para um hardware diferente, claro que não pode ser um hardware totalmente diferente, porque essa recuperação bare metal pode dar mais problemas. É interessante que seja, recomendável que seja um hardware no mesmo servidor, né? Ou um servidor muito semelhante. Nesse caso aqui era uma máquina muito semelhante, porque é um ambiente de virtualização, porém a placa de rede veio desconfigurada, só precisei refazer as conexões da placa de rede, ok? Dito isto, vou finalizar o vídeo aqui com 35 minutos de gravação. Espero que tenha sido útil para você. Um abraço.